Bom, o pessoal da gravação me orientou a usar o microfone para ficar melhor. Então, vamos lá, gente. Agradecer a presença da nossa secretária de Habitação, Ana Lúcia, se faz presente. Rafael Natalino representando o Legislativo. Vou começar o Rômulo Campos, escritório de gestão do município, agora fazendo parte da Secretaria de Planejamento. E daqui a pouco, nominalmente, eu esqueci, eu sei que tem algumas associações aqui representadas, vou começar a citar e agradecer a presença dessas associações. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece as regras de como nós vamos executar o orçamento de 2027. É uma receita para o desenvolvimento da lei orçamentária anual de 2027. Nós vamos começar a destrinchar os valores que nós mencionamos, as principais, como o próprio nome diz, diretrizes que o município de Macaé pretende dar ao orçamento de 2027. Vamos lá? Vamos começar a nossa apresentação. Os objetivos. Apresentar à sociedade metas e diretrizes do governo. Ouvir e aplicar sugestões da população, promovendo uma gestão participativa. Vamos para o próximo. O conceito da lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, ela estabelece as metas e prioridades do governo para o próximo exercício financeiro. É o elo crucial entre o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual. Seu fundamento está no artigo 165 da Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, os objetivos que nós temos dessa legislação específica, como disse para os senhores e senhoras anteriormente, nós temos o preparo da legislação orçamentária de 2027, definindo as prioridades do governo para a gestão orçamentária, prevendo as alterações da legislação tributária, estabelecendo metas fiscais e parâmetros para a gestão financeira do município e normatizando a elaboração do orçamento anual. É uma peça mais técnica, mas que mesmo na técnica nós temos que ouvir a população para alinhar as diretrizes do orçamento de 2027. Na composição do orçamento, tanto nessa fase da receita, tanto nessa fase de lei de diretrizes orçamentárias, como na fase já mais na frente específica da LOA, nós usamos os seguintes indicadores financeiros para chegarmos na composição da receita. Atualmente no país nós estamos com uma inflação avaliada em 4% para o ano de 2027. É um dos indicadores mais importantes. 1,76 é o Produto Interno Bruto, a expectativa de crescimento informada pelo Boletim Focus para o crescimento do país para 2027. Temos nesse momento uma das menores taxas de desemprego dos últimos anos. Nós estamos, mesmo com o nível que nós estamos agora de preço do petróleo, que tem causado alguns prejuízos à economia, mas mesmo assim nós estamos com uma taxa de desemprego de 6,1%. E uma expectativa de inflação, é uma expectativa muito alta, né, para o país, mesmo tendo dois cortes recentes, ainda da taxa Selic para 2027, da taxa Selic atual em 13%. Outros aspectos relevantes, principalmente no município de Macaé, e nós estamos vendo isso nesse momento que estamos vivenciando, é a flutuação do preço do barril de petróleo, a previsão de arrecadação de royalties, o impacto de um potencial recesso mundial e o julgamento da DI 4917 da divisão de royalties. Recentemente foi pautado, acredito que foi na semana passada em Brasília, o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Tivemos já o voto da relatora, que foi a ministra Carmen Lúcia. Ela votou para manter a divisão de royalties como foi estabelecida na nossa Constituição, então as regras continuariam para o município de Macaé como está atualmente, mas o ministro Flávio Dino, quando foi pronunciar o seu voto, ele pediu vista do processo e a gente está numa fase agora de nova suspensão do processo. Mas é um processo muito delicado, que tem com muitos interesses envolvidos. São os municípios produtores, parece, né, que contra os não produtores, e tem argumentos de todos os lados, bons argumentos. Então, uma decisão que vai meio que redistribuir a ordem nacional da Receita e que tem uma total influência na arrecadação do município de Macaé. Bom,
Então, a previsão, com base em todos os indicadores que nós mencionamos para a nossa arrecadação, para a nossa receita do nosso município de Macaé para o ano, para 2027, nesse primeiro momento, é uma estimativa, que provavelmente deve ser alterada pela LOA, de 5 bi 882 milhões de reais. Como é feita a composição desses valores e a sua retrospectiva, a sua avaliação? Então, nós vamos começar agora mostrando uma evolução dos últimos anos para como chegamos nesse momento dessa arrecadação estimada de 5 bi 882 milhões para 2027. Hoje vocês estão colaborando para tirar minha atenção aqui, né? Está todo mundo dando um capítulo para um lado, capítulo lá no outro, mas vamos continuar. Vamos lá. Bom, nós tivemos em Macaé uma receita estimada, uma receita realizada em 2025 de 4 bi 923 milhões. Isso foi o efetivo arrecadado em 2025 pelo município de Macaé. Nós temos para esse ano, no nosso orçamento vigente, uma receita estimada de 5 bi 104 milhões de reais. E para 2027, uma receita estimada de 5 bi 882 milhões de reais. É um crescimento de aproximadamente 15%, que dá-se muito pelas ações de diversificação da economia realizada pelo atual governo. O município ele não está mais só arrecadando com as ações econômicas oriundas dos ROTs, mas também do agronegócio, do turismo, toda essa movimentação da rede econômica, o setor imobiliário crescendo de uma forma muito exponencial. Nós temos aí a construção civil também movimentando demais a economia, e tudo isso gera riqueza, e essa riqueza a gente vê nos números finais de arrecadação do município. É claro que o atual momento que nós vivenciamos, com o barril do petróleo há mais de 2 meses, num patamar acima de $100, faz uma diferença substancial na arrecadação do município, porque quando você tem o barril do dólar acima de $100, a maioria dos contratos que são realizados, que são pactuados pelas empresas offshore, são em cima desses valores, e automaticamente, quando você chega na base da prestação de serviços no ISS, nós temos uma arrecadação mais forte também. Isso, todo esse conjunto, no mesmo momento acontecendo, faz que a gente tenha esse crescimento considerável, um crescimento muito bom, da expectativa da arrecadação do município de mais de 15% de 2026 para 2027, chegando a esse percentual de 5 bi 882 milhões, um percentual muito exponencial. Vou agora passar para vocês a evolução da nossa arrecadação, desmembrando ela por fonte de recursos. E aí vocês conseguem analisar com mais detalhes, a gente consegue passar com transparência para a população o que é ROTS, o que é educação, o que é nossas fontes de recursos próprios, entre as outras que nós recebemos. Nas fontes de ROTS, nós tivemos um total arrecadado de 1 bi e 56 milhões. Foi abaixo da nossa expectativa, do que nós imaginávamos, do que a Secretaria de Fazenda tinha planejado para 2026, para 2025, obrigado pela correção, para 2025, e mesmo assim nós tivemos essa arrecadação de 1 bi e 56 milhões. Nós ficamos deficitários ano passado nas contas de ROTS. Por conta do déficit das contas de ROTS, olha como flutua o orçamento do município de Macaé, e até essa questão do planejamento de longo prazo, ela se torna mais importante e desafiadora no nosso município. Com base num cenário que não foi bom em 2025, nós recebemos uma estimativa da Secretaria de Fazenda, que é ela que apresenta os números que nós vamos de receita. Nós tivemos uma expectativa, um valor previsto para 2026, que é o estimado desse ano, de 999 milhões a títulos de ROTS. Só que, considerando esse momento econômico dos próximos, desses 3 meses que já aconteceram, também tem um fator bem exponencial que eu não mencionei. A Petrobras recentemente bateu a produção diária de barril de petróleo na bacia de Campos. Esse também é um fator muito relevante que está influenciando no crescimento da arrecadação. Então, com toda essa sinergia, nós temos um estimado para 2027
a títulos de royalties do petróleo, de arrecadação, a quantia de 1.282 bilhões de reais. Agora, passar para vocês a evolução da nossa arrecadação de recursos próprios. Recursos próprios são aqueles oriundos do nosso próprio município, a riqueza que o município de Macaé está realizando através do seu IPTU, através do seu ISS e demais taxas e tarifas repassadas ao município. E detalhando, nós tivemos uma arrecadação em Macaé em 2025 realizada de recursos próprios que soma a quantia de 2.236 milhões, um valor também bem exponencial. A estimativa para 2026, para o ano que nós estamos, é uma arrecadação de recursos próprios de 2.362 milhões de reais. E para 2027, a Secretaria de Fazenda está estimando, a título de recursos próprios, uma arrecadação de 2.628 milhões. O bacana é que esse movimento de desenvolvimento econômico, as novas atividades industriais, nós temos percebido um crescimento constante. É diferente daquele do royalties que sobe, desce e ele vai gradualmente crescendo, o que dá uma garantia na gestão do município para os próximos anos. Aqui o planejamento é mais tranquilo de ser realizado, de longo prazo, porque nós vemos um crescimento gradual e robusto, e não uma sequência de queda e subida, como tem acontecido nas fontes de royalties. Nossas fontes de recursos vinculados são aquelas que vêm já diretamente direcionadas para a saúde, assistência social, educação. Nós temos os seguintes números em evolução das nossas fontes de recursos vinculados. Em 2025, nós tivemos um total arrecadado de 1.190 milhões de recursos vinculados. Em 2026, nós temos a previsão de arrecadação de 1.169 milhões. E também uma estimativa de crescimento bem considerável aqui, muito se dá pelos royalties da saúde e educação. O royalties também tem uma parcela vinculada diretamente para a saúde, uma parcela diretamente vinculada para a educação. E com base nesse crescimento, nessas estimativas, nesses números, nesses índices, nós temos uma expectativa de arrecadar para 2027 a quantia de 1.455 milhões a títulos de recursos vinculados. Nossa fonte de recursos previdenciários, eu sempre elogio a Macaé, eu não vi ninguém hoje. Então, o Macaé ele tem hoje o fundo, não é dos municípios, incluindo os estados. Ele tem um fundo de previdência dos servidores o mais robusto, o mais rico do país, e a fonte de recursos vinculados que vai garantir o pagamento da aposentadoria dos nossos servidores, eles são valores bem substanciais. Nós temos a seguinte evolução. Cortou um cadinho ali, mas eu vou conseguir ler. 2025, 439 milhões foi o efetivo arrecadado pela Macaiprev, que faz parte do orçamento do município. Em 2026, a quantia de 573 milhões e um estimado para 2027 de 510 milhões. A previsão estimada de aplicação da receita. Como tenho conversado com os senhores, sendo bem transparente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a primeira diretriz, é o primeiro movimento que nós estamos direcionando o orçamento do município. Mas nem conversou comigo ainda. Mas ainda vamos ter a LOA, que nós vamos sentar com cada secretaria, começar a desmembrar com a Samanta o orçamento da infraestrutura, da Secretaria de Obras, e depois disso apresentar para a população para chegar num denominador comum que finalizamos e apresentamos ao Legislativo, que muitas vezes, e com certeza, altera e também tem o dever e o direito de alterar. Nesse primeiro momento, por função, nós estamos projetando, e sempre fizemos isso no planejamento, da seguinte forma: o que aumenta, a gente aumenta proporcionalmente para cada função. Então, se nós estamos estimando uma arrecadação de 15% maior de 2026 para 2027, 15% nós vamos estar distribuindo dentro das respectivas funções. Então, nós temos aqui, só fiz um desmembramento do investimento em pessoal, porque o da saúde e o da educação são bem exponenciais, mas nós temos uma perspectiva estimada
de pagamento de pessoal na Secretaria de Saúde de 771 milhões, despesa com pessoal na educação de 571 milhões, as demais secretarias que compõem o município, guarda, enfim, vigilância, planejamento, um somativo total de 752 milhões e dentro da despesa com o pessoal nós temos uma perspectiva para o orçamento de 2027 da quantia de 2 bilhões e 94 milhões. Passando agora por função, na função educação nós temos um estimado de 941 milhões para 2027, na função saúde 494 milhões, o Macaé-Prev, que é um recurso que está dentro do orçamento, mas ele é próprio para os servidores do município na questão da programação das suas aposentadorias, um estimado de 700 milhões, precatórios 88 milhões, obras e instalações 512 milhões, assistência social 159 milhões, dentro do bloco assistência estava o valor do subsídio da passagem ao real. Mas eu acho esse investimento tão importante no que o município de Macaé faz, que leva tanta riqueza, qualidade de vida para os trabalhadores, que eu gosto sempre de destacá-lo, porque hoje o preço da passagem está em faixa mais ou menos de R$ 7,00 e o nosso município só paga R$1. Então, o trabalhador, quando ele acessa diariamente um veículo e ele tem o cadastro do município, ele economiza por dia R$12. Se nós fizermos um cálculo que ele trabalha 20 dias úteis por mês, é uma economia de R$240 no bolso de cada trabalhador, não é de cada família, de cada indivíduo. Então, é um investimento que o município de Macaé faz, um dos maiores do estado do Rio de Janeiro em termos de assistência, e que essa política ela é tão boa e está há tanto tempo que às vezes ela vai ficando meio que não tem muita dimensão do que se aplica a título da passagem ao real. E o estimado para 2027 são 147 milhões. É quase mais que todas as outras políticas juntas de assistência. E olha que a Macaíba está ali dentro da outra. Nossas despesas continuadas são os nossos contratos contínuos, o contrato de limpeza do município, os contratos de saneamento, enfim, estão estimados num percentual, numa quantia de 606 milhões para 2027, o repasse do legislativo nesse primeiro momento em 141 milhões, e com todas essas despesas apresentadas para vocês por função, nós estamos dando uma primeira diretriz no orçamento do município para a quantia de 5.882 milhões. Vou começar a passar para vocês rapidamente, eu até pensei com a equipe em estar tirando esses quadros, que são algumas das ações que o município vem já direcionando para 2027. Como a gente ainda está na fase de diretriz, muita coisa ainda vai mudar. Mas também não podemos demonstrar, a gente não está já trabalhando para 2027. Então, a gente... Não, brigando não, dialogando. Mas a gente não posso deixar de tirar, não posso deixar de demonstrar. Então, nós temos na função educação, já pensando em 2027, a expansão da rede física, construção de unidades escolares de ensino infantil, construção de unidades escolares de ensino fundamental, ampliação da cidade universitária, manutenção do cartão educação e um grande programa que nós vamos ter, talvez comece ainda em 2026, que vai ser a musicalização nas escolas. Na função saúde, implantação do centro de imagem, a construção acho que de um outro grande equipamento público, que é o complexo 60+, a manutenção da clínica do emagrecimento, a manutenção da clínica do autista, a manutenção da clínica da mulher e a ampliação do atendimento oncológico. Na assistência social, ampliação das políticas de defesa da criança e adolescente, reforma dos equipamentos da assistência social, manutenção do programa Restaurante Popular e um novo programa também que está sendo muito bem visto, está tendo uma aceitação muito grande, é a manutenção do programa Bom Café. Política para as mulheres, a manutenção do ônibus Lilás, ela protegida e ela empodera a mulher. Na igualdade racial, nós temos o letramento racial, a Semana da Consciência Negra, a manutenção do antirracismo. Cultura, implantação e reestruturação de equipamentos culturais, Programa Municipal de Fomento à Cultura Econômica Criativa
Plano Municipal de Formação Cultural, Inclusão Sociocultural e Democratização do Acesso à Cultura, Programa de Valorização do Patrimônio Cultural, Memória e Identidade Macaense. No eixo esporte e lazer, ampliação da escola de surf, implantação dos núcleos esportivos nos bairros, acho que é uma outra grande ação que o município vai começar a desenvolver, talvez ainda esse ano, levando o esporte aos bairros, para o público de categoria de base, acho uma ação muito bacana. A revitalização das academias populares e a manutenção do Bolsa Atleta. Segurança Pública, nós teremos a implantação e operação do Centro de Simulação de Tomada de Decisão Armada da Guarda Municipal de Macaé, a modernização das viaturas de vigilância, a reforma e adequação e ampliação da sede do GAOP e estruturação do Centro de Treinamento Tático Operacional. Ordem Pública, programa de capacitação, atualização e formação continuada da Guarda Municipal de Macaé, implantação de sistema inteligente de monitoramento eletrônico para a proteção de mulheres vítimas da violência, programação de condicionamento físico de defesa pessoal da capacitação funcional do Guarda Municipal de Macaé, programa de saúde ocupacional, ergonomia e proteção individual da Guarda. Defesa Civil, Macaé Resiliente, equipe que protege vidas, curso de proteção comunitária, voluntários de defesa civil, implantação dos núcleos comunitários da defesa civil, elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos e de Desastres. Mobilidade urbana, são uma grande ação, né? O município está na fase de vencimento da concessão do atual regime de transporte público, nós estamos implementando uma nova concessão, então, estamos aí nessa fase da nova concessão do transporte público, ampliação do parque semafórico do sistema de monitoramento, revitalização e ampliação do sistema de segurança para o trânsito, implementação das bikes compartilhadas. No saneamento, nós temos a manutenção do sistema de macrodrenagem, revitalização do canal Macaé-Campos e ampliação das estações de tratamento de água e esgoto. No meio ambiente, nós temos a reforma do Parque Atalaia, despoluição da Lagoa de Iguacica e o projeto Macaé Garrafa Zero. Proteção e defesa animal, serviço de castração de cães e gatos, centro de recuperação animal, ampliação das unidades básicas de saúde animal e implantação do projeto Animal Cidadão. Desenvolvimento econômico, curso de qualificação profissional, manutenção da Casa do Empreendedor, programa Sem Fronteiras, revitalização das áreas e centros urbanos e programa de diversificação da economia do município de Macaé. Agroeconomia, reforma e ampliação do Horto Municipal, reforma e ampliação do Parque de Exposição de Córrego do Ouro, construção do Centro de Distribuição Agrícola e implantação de projetos de irrigação para agricultores. Turismo, manutenção do Natal Magia, Carnaval e feiras nacionais. Não, só beber uma aguinha, né? Não, tem que ser estátua. Vou beber uma aguinha, estava a garganta bem seca. Habitação, nós temos... Te dei a moral sem querer. Te dei a moral sem querer, tá vendo, Ana? Mas foi bem dada a moral, ó. A habitação, foi programada. Estava no script. Ampliação de regularização urbanística e fundiária nos bairros. Programa de construção e reforma das unidades habitacionais e manutenção do programa de compra assistida do município. Obras públicas, mais uma vez mencionando, nós estamos citando poucas, tá? Só para nós termos um primeiro início do que o município está pensando para 2027. Até tenho pensado na próxima audiência, eu vou trazer os secretários para... habitação. A Ana sabe falar muito melhor do que eu de habitação, eu só reporto, ela falar a parte de habitação, infraestrutura, Santiago falar infraestrutura, Felipe falar sobre as obras, enfim, fazer uma apresentação diversificada, assim, uma ideia do Zé muito antiga que eu acho que o governo está com um momento que tem uma maturidade para fazer, é um pensamento que eu tenho para a próxima audiência, a audiência da LOA. Nós temos em obras públicas a Via Lilás, que está bem
fez parte da consulta pública no Você é o Prefeito, foi a mais votada, uma ação prioritária da população do município. Tá? Tem reserva? Acho que já tem reserva, né? Está bem próximo da fase já de reserva orçamentária, é um processo que está bem acelerado no município e vai ser uma grande solução na mobilidade urbana do município de Macaé. Temos a drenagem da pré-campista, a revitalização do Parque Aeroporto, o Boulevard da Linha Vermelha e o término da infraestrutura da Estrada do Sano. Bom, passando agora para... Terminei os principais eixos, as principais ações que o município, nesse início de elaboração das diretrizes orçamentárias, está pensando. Passar para vocês aqui, público presente, a estrutura da Secretaria de Planejamento, que a gente sempre coloca à disposição da população, para os nossos parceiros, para os nossos colegas secretários. A gente está sempre num processo de crescimento. E eu não tenho certeza que hoje, nesse momento que a estrutura da Secretaria está formada, desde que a gente está desde 2021 em diante, nós temos um corpo que pode somar consideravelmente com o desempenho do município e das demais pastas. E às vezes é bom a gente estar sempre mencionando, né? Nós temos hoje dentro da estrutura da Secretaria de Planejamento o nosso escritório de gestão, indicadores e metas, coordenado pelo Rômulo Campos, que tem funções essenciais no município, como o planejamento de longo prazo. Nós temos dentro do EGIM, hoje em andamento, o estudo da Macaé mais 20, a elaboração do plano diretor, várias ações de estudos direcionados junto às universidades. Então, é um banco de pesquisa muito grande para uma boa política pública. Logo em seguida, nós temos dentro da Secretaria de Planejamento a estrutura da Coordenadoria Especial de Execução Orçamentária, que hoje a nossa coordenadora é Eleusita Lisboa. Esse setor do planejamento é o que vive com vocês mais no dia a dia, é a execução tudo que se planeja naquele respectivo orçamento, tudo que nós sentamos aqui, conversamos em 2025 e temos hoje criado. Essa execução depende do trabalho diário da Eleusita e da equipe dela. É um trabalho bem intenso, porque o nosso município está entregando muita coisa, que bom, e todos esses processos, a maioria deles passam por ela, para empenho, para reserva, e é um trabalho muito intenso, e eu agradeço muito toda a parceria, toda a atenção que a Eleusita despreende, tá, com todos os demais integrantes do município. Temos também a Coordenadoria de Avaliação Especial de Planejamento, que hoje ela está sob a coordenação do Saulo. A Coordenadoria Especial de Planejamento do município é a coordenadoria que elabora as peças orçamentárias e, na elaboração das peças orçamentárias, pensa na avaliação popular, na consulta pública. Então, por exemplo, o Você é o Prefeito é desenvolvido pela Secretaria pela Coordenação Especial de Planejamento e tem essa prerrogativa de estar pensando a parte técnica da legislação do nosso orçamento e das peças orçamentárias de médio prazo, como o plano plurianual. Nós temos agora, criada na nossa última alteração legislativa do município, a Coordenadoria Especial de Avaliação e Gestão Pública.